Nós temos aqui, é interessante a gente discorrer, né, de alguns tipos de fato gerador, para que a gente possa, no dia a dia, na prática, se colocar nessas situações, né, e ver quando que de fato eu devo ser tributado. E até uma forma de me precaver dessa tributação, né? Nós temos o fato gerador instantâneo, né, que instantâneo já diz uma coisa rápida, no ato, né? Então, quando eu digo que o fato gerador ele foi instantâneo, é quando ele se concretizou com apenas um ato, né? Um único ato. Um exemplo disso é o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. A partir do momento que eu transfiro, né, a titularidade daquele bem, a propriedade daquele bem, para outra pessoa, com um único ato, eu pratiquei um fato gerador. E a partir desse momento, eu vou ser tributado. É fato, eu vou ser tributado. Então, isso é um exemplo prático do que a gente pode chamar de fato gerador instantâneo. Ele vai se concretizar com um ato apenas do contribuinte. Espero que tenha ficado entendido. Temos o fato gerador periódico, né, que ele se concretiza em vários atos, mas são apurados num determinado período, quais sejam, né, o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS. Geralmente, o que ocorre? Vamos trazer isso para a vida real, para a vida de vocês. Vamos colocar aqui um exemplo bem corriqueiro. Eu tenho uma empresa, né? Eu sou um empreendedor e eu tenho uma empresa de pequeno porte, pequeno médio porte. Essa empresa, eu tenho circulação de mercadorias nessa empresa. Minha atividade, ela me submete a essa circulação de mercadorias. O fisco, né, como o fisco competente, né, para esse fato gerador, para cobrar esse tributo, todo mundo sabe que é o Estado. E, em específico, no nosso Estado, no Estado do Piauí, nós temos a Cefaz, né, que é o órgão administrativo, o órgão público administrativo, competente para estar fazendo a cobrança, né, a fiscalização, a fiscalização e a arrecadação desse tributo. Então, temos que quando o auditor fiscal, né, da Cefaz Piauí, ele adentra o teu estabelecimento para fiscalizar os teus livros contábeis, para fiscalizar a tua atividade, ele não vai fiscalizar isso com um ato só, né? Ele vai ver um ato que você cometeu, um ato que você praticou, e aquele ato vai te remeter tudo que tu deve de ICMS. Não. Com o fato gerador periódico, a gente vai ver que quando esse fiscal vai para dentro da tua empresa, ele vai observar a tua atividade durante um certo período e vai detectar todas as falhas, né, de tributação, né, de pagamento de tributo que tu tiveste nesse tempo. Então, você pode ver que quando chega uma fiscalização concernente, referente ao ICMS, você vê que ele vem de período 2012 a 2013, porque foi detectado que em atos periódicos, né, errôneas que o contribuinte teve durante todo esse período, me deram, né, um passivo tributário, me deram um crédito possível de ser cobrado pelo fisco. Então, isso ocorre de forma periódica, são períodos que são fiscalizados, para você ver o que o contribuinte cometeu de falha durante esse período, o que ele cometeu de infração tributária durante esse período, passível, né, de ser tributado. E aí daí ele paga multa, ele paga o tributo devido, ele vai ver durante todo esse período o que foi cometido de infração pelo contribuinte. Então, isso é o que a gente chama de fato gerador periódico. Ele concretiza-se em vários atos, né, que são apurados em um determinado período. Exemplos desse fato gerador, né, de tributos que são cobrados com fatos geradores periódicos, o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS. Temos também o fato gerador complexivo, né, que é quando resulta de uma série de operações para a apuração da base de cálculo e do montante devido. O que isso quer dizer? Que esse complexivo, você tem uma série de operações praticadas, né,
que vão me dar uma apuração da base de cálculo que deve ser tributada, e aí, a partir daí, é que o fisco vai apurar o montante que o contribuinte deve naquela situação, né? Exemplo disso é o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Ele vai ver tudo que o contribuinte praticou durante todo aquele ano, né? Para ver o que ele praticou durante aquele ano que é passível de cobrança de imposto de renda. Né? Então, basicamente, isso vai se configurar em uma série de operações praticadas pelo contribuinte. Operações que vão dar para ele, vão gerar para ele, né? Onde vão ocorrer fatos geradores. Durante o ano, ele pode cometer várias atitudes e podem ocorrer vários fatos na vida desse contribuinte que pode possibilitar para ele um aumento da renda. E o aumento da renda, como a gente viu no momento anterior, ele é passível da cobrança de tributo. Então, ele é um fato gerador que pode ser praticado em várias operações, né? É uma coisa que, na prática, para que vocês possam entender, é justamente isso que eu estou dizendo. Durante o ano, ele pode aferir renda por diversas vezes, em diversas situações, e essas diversas situações, ela vai ser apurada pelo fisco durante um determinado período e vai me dizer se o montante que é devido por mim, contribuinte, ao ente federado competente para cobrar aquele tributo. E isso ocorre de maneira clara no imposto de renda pessoa física e no imposto de renda pessoa jurídica. E, por último, a gente tem um fato gerador persistente. Persistente quer dizer que persiste, né? Que é contínuo, ele é persistente. Quer dizer que ele é constante, ele é permanente, sem prazo para conclusão. É uma coisa que ela acontece na vida do contribuinte de forma contínua, que é o IPTU, o ITR e o IPVA. Por que o IPVA? Toda vez que a partir do momento que você detém um veículo, todo ano você tem que estar renovando o emplacamento desse veículo. Então, é uma coisa que tem uma certa continuidade, né? Ele não é um ato isolado, ele não são atos isolados, como a gente viu anteriormente. Ele é uma coisa que se perpetra, né? Que permanece no tempo. Entra ano e passa ano, você já tem, a partir do momento que você tem aquela hipótese de incidência, né? Que você pratica aquela hipótese de incidência, você sabe que entra ano e sai ano, você vai ter que pagar aquele tributo, né? Acontece com o IPTU, que é quando você tem um imóvel, né? Todo ano você tem que estar pagando o IPTU. Quando você tem um veículo, né, automotivo, todo ano você tem que estar pagando o emplacamento, renovando o emplacamento, né? E o ITR, que toda vez que você também detém uma propriedade, né, rural, que você tem que estar pagando esse tributo de maneira permanente. Então, temos aí características bem específicas dos fatos geradores, né? Os tipos de fatos geradores. E recapitulando, que a gente viu que pode ser instantâneo em um ato só praticado pelo contribuinte, que é o ITBI. A gente viu que ele pode ser periódico, né? Que concretiza-se em vários atos, que ele pode ser apurado em vários atos do contribuinte. O complexivo, que vai se tratar em várias operações, né? Feitas pelo contribuinte, imposto de renda, como a gente falou, e o persistente, que é aquele que é contínuo, permanente na vida do contribuinte, que ele já espera, que ele já sabe que todo ano ele vai ter aquele ônus. Então, alunos, é bem claro que a gente aqui está percorrendo um caminho para que a gente deixe de forma bem esmiuçada todos aqueles acontecimentos, né, jurídicos, todos aqueles fatos praticados pelo contribuinte, que pode dar ensejo a uma cobrança de crédito tributário. Então, vejam que a gente começou falando da hipótese de incidência, que seria um ato primordial, né, o primeiro ato praticado pelo contribuinte para que surja aí o fato gerador. Vimos agora o fato gerador, esmiuçando alguns tipos de fato gerador, né? E vimos que essas práticas, né, esses fatos ocorridos, eles vão dar origem a uma obrigação tributária, que vai ser composta por dois sujeitos, né, o sujeito ativo e o passivo, e que vai me dar, como é que eu posso dizer, e nessa oportunidade, quando surge a obrigação tributária, vai conceder ao fisco, né, a oportunidade de estar cobrando aquele crédito devido pelo contribuinte a título de crédito tributário.
É interessante agora também a gente falar um pouco sobre a base de cálculo. O que seria a base de cálculo quando a gente fala em direito tributário? A base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para apuração do montante do tributo a pagar. A base de cálculo é aquele montante, né? É aquele valor, falando de forma mais informal, é aquele valor onde vai incidir o percentual, a alíquota daquele tributo, né? E aí que vai ser apurado o quanto de fato o contribuinte deve para o fisco. Então, base de cálculo nada mais é do que um montante onde vai ser aplicada a alíquota para apuração do tributo que vai ser pago pelo contribuinte. A base de cálculo ela deve ser definida por lei complementar, né? A alteração dela, ela está sujeita a princípios da legalidade, anterioridade e retroatividade, né? E um exemplo disso é o faturamento mensal. Tem tributos que a alíquota dele ele vai incidir sobre o faturamento mensal de uma empresa. Exemplo disso, o COFINS, por exemplo, né? Outra base de cálculo que a gente pode perceber é do imposto de renda. A base de cálculo do imposto de renda vai ser exatamente toda a renda, né, aferida por esse contribuinte durante todo o ano. Então, vamos lá, que o fisco ele vai observar o quanto que a Cali, eu aqui, consegui de renda no ano de 2015 e vai aplicar o percentual do imposto de renda em cima daquele montante apurado pela Receita. Então, nada mais é, né, esse montante nada mais é do que a base de cálculo utilizada pelo fisco para estar aplicando o percentual daquele tributo e está delimitando o quanto, né, do crédito tributário que deve ser pago pelo contribuinte. Então, é uma relação muito simples de entender, né? A base de cálculo, ela faz parte de toda essa conjuntura que vai proporcionar ao fisco estar cobrando o tributo do contribuinte. E ela é importantíssima, porque ela vai delimitar, ela vai dar um limite, né, para o fisco. Ele vai dizer para ele, Estado, tu só pode cobrar o percentual de 17% do ICMS em cima do montante X. Então, é todo um trabalho desenvolvido, né, pelo fisco, através de auditoria, de fiscalização dos auditores fiscais, para apuração desse limite em pecúnia, do quanto que vai ser atingido pelo percentual pertencente àquele tributo. Como eu já disse, aqueles 17% do ICMS, ele não pode ser aplicado indeterminadamente, em qualquer montante. Ele tem que ser aplicado naquilo que é de fato, naquele valor que é de fato, pode ser utilizado como base de cálculo para a cobrança desse tributo. Então, vejam que eu tenho o percentual, que é o que a gente chama de alíquota do tributo, e essa alíquota, ela vai ser aplicada em cima de um montante. E esse montante, né, vai ser o que a gente está chamando aqui de base de cálculo. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Interessante também falar, quando a gente fala de base de cálculo, como várias vezes eu estou mencionando aqui, da alíquota, né? Porque para a gente falar de base de cálculo, a gente tem que falar de alíquota. Porque a base de cálculo, ela vai ser atingida pela alíquota. Então, o que seria essa alíquota? A alíquota, como eu já venho dizendo para vocês, é o valor, é o percentual definido em lei que vai ser aplicado na base de cálculo, determinando o montante de tributo que deve ser pago. Então, nada mais é do que o percentual que vai ser aplicado, né? E diga-se de passagem, como quase tudo em direito tributário, esse percentual não é um percentual que o fisco pode aplicar da maneira que ele quiser e no quantum que ele quiser, não. É um percentual que ele vem determinado em lei, né? É um percentual que a lei me traz. Cada tributo ele vai ter uma alíquota definida. Então, a alíquota é um percentual que a lei me traz, né? Que vai me dizer que vai ser aplicado na base de cálculo, que vai ser aplicado naquele montante apurado pelo fisco, né? E que vai, a partir daí, me dizer o quanto que o contribuinte tem que pagar de tributo. Ele vai me quantificar o tributo devido.
Então, vejam que para eu chegar no quanto eu devo de tributo para o ente, para o fisco, eu tenho que percorrer esse caminho de apuração, de apurar, né, a base de cálculo e de apurar principalmente o quanto que eu vou ter em pecúnia, em montante, né, em crédito tributário, quando eu aplicar a alíquota, que é o percentual daquele tributo, nesse montante apurado. E a partir daí eu tenho o quanto que realmente o contribuinte vai dever para o fisco naquele momento. A gente tem, como também no fato gerador, algumas especificidades em relação à alíquota. A alíquota ela pode ser específica, né, que é quando a gente diz que ela expressa um valor monetário. Ela já me traz o quanto que eu vou ter que pagar em relação àquele tributo, a partir do momento que eu pratiquei aquele fato gerador. Eu tenho a alíquota ad valorem, que é quando eu digo que ela é expressa em percentual. Eu não vou ter um valor fixo, né, para aplicação dessa alíquota, para o quanto que eu vou ter que pagar de tributo quando essa alíquota for ad valorem. Eu vou ter apenas um percentual que vai ser aplicado na base de cálculo, né, de cada tributo. Então, ela não me traz um valor monetário, né, fixo. Ela é apenas um percentual para aplicação na base de cálculo apurada pelo fisco. E vamos ter a alíquota progressiva, que ela é expressa em valores monetários ou percentuais crescentes por faixa. A progressiva é muito simples, né? A gente tem o IRPF. É uma alíquota progressiva, porque quanto mais renda você tem, mais tributado você é. Isso aí foi uma maneira até de proporcionar uma justiça em relação à tributação. Porque, apesar do nosso país ainda ser um país, assim, muito retrógrado em relação à tributação, de não ter realmente uma igualdade na tributação, porque os pobres, através da tributação indireta, eles são N vezes mais tributados do que os ricos, do que aqueles que possuem uma renda bem alta, né, uma renda alta no nosso país. A gente tem uma tentativa disso acontecer, porque na alíquota progressiva, aplicada no IRPF, você tem que, quanto mais renda você aferir durante um ano calendário, mais tributo você paga. Maior é o percentual do imposto de renda aplicado nesse montante, nessa base de cálculo apurada pela Receita Federal. Então, vejam que isso é o que a gente pode chamar de alíquota progressiva. Interessante a gente conceituar também montante. O que seria montante? Montante é o valor do tributo a ser pago, né? Que aí vai ser resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Então, vejam que quando a gente se refere a montante, em todos esses aspectos tributários que a gente vem falando aqui, o montante nada mais é do que o valor do tributo que vai ser pago, o valor, né, que vai ser que vai sofrer a aplicação dessa alíquota, né, que a gente está conversando aqui. Então, vejam que a gente tem mais um elemento para compor a relação jurídico-tributária que a gente está começando a conversar nessa aula. A gente conversou um pouco sobre a obrigação, passamos sobre a hipótese de incidência, sobre o fato gerador, base de cálculo, alíquota, e estamos falando agora de montante. Tudo isso, todos esses conceitos, eles devem estar bem claros na cabeça de vocês, porque de todos esses conceitos, o que vai surgir realmente a nossa vivência na prática. Porque a partir de agora, você tem noção de que uma alíquota aplicada em um determinado tributo nada mais do que o percentual que vai ser aplicado no montante. E que o montante nada mais do que o valor, né, do tributo, do valor do tributo a ser pago, né, resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. O montante vai ser aquele crédito constituído, né, pelo fisco, e aí vai ser aquele montante que vai incidir a tributação. Então, eu espero que todos esses institutos tenham ficado bem claros para vocês, né? A nossa primeira aula, ela tem realmente essa finalidade de estar trazendo vocês, adentrando esse mundo e conhecendo bem esses institutos para que a gente possa, de fato, reconhecê-los na prática, né? E essa aqui foi a nossa primeira aula. Próxima aula, a gente vai começar a falar um pouco das consequências desse passivo gerado pelo crédito tributário existente, né? Pela dívida tributária, que consequências que tem para o contribuinte. Espero que tenham ficado entendido o conteúdo. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Obrigado e até a próxima aula.